Então, ok? Então, eu tenho uma função que verifica se o número existe. Isso serve para qualquer outro ponto do meu programa, né? Ah, mas para fazer uma função para uma coisa, lembre-se, você vai dar manutenção nesse teu programa daqui a 20 anos. Você vai entender o que você descreveu? Né? Então, quanto mais entendível for o teu programa, o teu código, mais feliz o professor vai ficar em te dar um pontinho. Quero só dizer que a Rose, ela ficou com raiva de mim, mas ela ganhou meio ponto porque ela ficou discutindo o problema dela comigo. E o Thales ganhou meio ponto porque ele foi honesto. Ela está certa, ela tem que defender o ponto dela. Apesar de ela não entender onde estava errado, mas tudo bem. Aí o besta do Júlio ficou só olhando a discussão. Aí disse, olha aqui, ó. Eu fiz parecido com o dela, só que eu acertei, ó. Filha da mãe, ele não precisou falar nada, ele foi mais, deixou ela apanhar, bater, aí ele não fez nada. Certo? Então, algumas pessoas ganharam mais notas aqui. Beleza? Tá? Então, por quê? É importante vocês deixarem, estar claro na cabeça de vocês, a solução que vocês estão dando. Então, consideram isso. Então, vamos lá. Agora, eu já tenho meu vetor, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui para o programa principal, eu tenho lá o vetor, eu inseri o tamanho que eu quero, o vetor, eu posso exibir o vetor só para vocês garantirem, depois eu vou mostrar esse exibe, tá? Agora, eu vou procurar a minha mediana, é uma função que passa o vetor, então eu sempre vou passar, eu Edson, tá? Sempre passo o tamanho do vetor logo, tá? Eu faço assim, não é obrigatório vocês fazerem, mas eu faço, tá? Tem outra forma de fazer, mas aí, tá? Inclusive estava no código que eu passei, ou seja, passa o vetor e calcula o tamanho dele. Não precisa passar, mas tem que calcular o tamanho dele, para saber onde é que para. Então, o que vai fazer essa procura mediana? Dado o vetor, ele vai fazer aquele cálculo, aquela coisinha que eu fiz aí. Então vamos ver como é que é a procura mediana. Tá? E vai devolver o índice aonde está. Ele não vai devolver o valor. Ele vai devolver o índice aonde está a mediana. Aí eu só exibo o vetor do índice, porque para mim foi mais fácil. Procura mediana. Olha que bonitinho. Né? A mediana é assim. Eu passo o vetor, tá? Eu vou lá. Aí tem os ajustes. Os ajustes técnicos. Tá? Então, se eu achei, eu quero passar aquele índice. Então, eu só comecei com menos 1 e coloquei mais 1 aqui. E aí vai gerar o zero, eu vou procurar o zero. É só que como não tem um break, ou um return, ó, isso é por isso que eu digo, ó, não precisa ter break. Como não tem um return,
Você tem que parar na hora que você achou, para saber qual é a mediana. Você não precisa ler. Se você já achou a mediana, se x1 vai ser a minha mediana, não precisa olhar as outras. Eu sei que esse cara vai ser a mediana. Não existem duas medianas, só existe uma. Né? Aí como é que eu faço? Dá um break, aí eu dou um 0. E o cara tem que pensar na solução. Então, eu tenho duas condições de paradas. Na verdade, eu só tenho uma. Né? Quando eu achei a resposta. Quando eu achei a mediana. Porque ela vai ser uma delas. Eu podia até cancelar isso aqui. Mas só para... Porque eu copiei e colei, aí deixei aí. Então, enquanto eu não achei a mediana, certo? Então, enquanto eu não achei a mediana, eu vou ficar procurando. Pega um, pega o outro, pega o outro. O que eu tenho que fazer? Pega este, compara com o x2, com o x3, com o x, até xn menos 1. Não é? Então, de novo, vou pegar um a um até encontrar. Quando eu encontrar, eu vou retornar o índice, ou seja, o que eu encontrei. E depois é só imprimir. E aí, na procura, vou verificar se este cara, se x0, né, ou x1, ou x2, xn, se x0 é a mediana desse vetor. Pronto, é só isso. Então tem que achar a mediana. Caramba, professor, o senhor fez um programa onde não tem um while dentro do outro. Tem. Só que isso aqui é um laço, isso aqui vai ser outro laço. Tá um laço dentro do outro. Tá. Então, acha a mediana. Eu não tenho que mexer em nada, vai voltar um valor inteiro. Então, o que eu fiz? Por isso que eu falei a minha solução. Eu estou fazendo a minha solução. Agora, eu pego um valor candidato, tá? Um valor candidato, e eu vou lá, maiores e menores, como é um contador, eu tenho que zerar sempre. Atenção, certo? Todo acumulador eu tenho que zerar. Então, como são contadores, precisa zerar. Beleza? Então zerei. E aí, eu tenho uma outra sacada, que é, em vez de eu ficar contando todos, quando eu descobrir que um deles é maior do que a metade, ou seja, se eu tenho 5, aí se um deles for 3, chegar a 3 eu não preciso. Vamos lá. 5 é pouco. Se eu tenho 51, aí eu vou olhar 50. Se um deles já tem 26, com certeza o outro não vai ter 26, só vai ter no máximo 24. Então já não é a mediana, porque a mediana tem que ser igual. Então, eu só coloquei aqui essa variável maioria, só para garantir, para não ficar fazendo conta. Então a maioria vai ser metade mais 1. Se tem 8, vai ser 4 mais 1, 5. 4 mais 1, 5. Se tem 50, vai ser 50 dividido por 2, 25, mais 1, 26. Pronto. Então, se ou menor ou maior chegou na maioria, eu paro. Senão eu continuo. Tá? Aí eu lembrei do Lucas. Eu tinha colocado a porcaria do ou de novo.
Aí o Lucas, professor, não é um E, é um I. Tá? Então o que eu vou fazer? Se a candidata, dá lá, ó, fiz a mesma, esta aqui é minha solução. X0 é minha candidata. Isso aqui é o meu vetor. Está aqui a minha solução. Eu só estou implementando a minha solução. Então, eu pego um cara. Se a candidata, que é aquele que eu passei, for maior do que o vetor, eu ponho nos menores. Eu conto para menor. Se for menor, eu conto para maior. Ponto. E vou rodando. Certo? Se um dos dois já passou da maioria, se não, quando chegar no final, vai dar 50 para um, 50 para o outro. E eu preciso que seja maior ou menor. Não é maior e senão. Porque senão, o senão vai ter um igual. Eu vou achar a candidata no meio do caminho aí. Então é menor mesmo. Pronto, acabou. Acabou a função. 1, 2, 3, 4 linhas. 5 linhas. Tá bom, 600. Vejo que todas as minhas funções acabam sendo pequenas. Mais um detalhe, né? Acabou. Pode ser que eu cheguei lá no último, certo? Esteja lá, opa, eu estou aqui. Na última situação, então eu tenho lá 25 a 24, né? Mas eu estou lendo o último. Então, nenhum atingiu a maioria. Aí está lá, 25 a 24. Chegou no último, o que vai acontecer? 25 a 25. Então, eles saíram pela igualdade. Ele achou. Como ele achou na última posição, eu vou verificar se maiores igual a maior, menores igual a maiores, significa que eu achei. Retorna 1. Caso contrário, como o retorno ele quebra a execução da função, eu não preciso botar o else. Se ele não entrar aqui, ele vai retornar com 0. Significa que ela não é. Ponto. Acabou. E eu não precisei escrever um if dentro do outro, um while dentro do outro, que é o que vai dar mais confusão. E, para terminar, eu vou mostrar que a gente pode, insere, exibe. Escrever, certo? De forma recursiva. Se eu quiser imprimir, eu vou do 0 a não sei quanto. Tá. Esta é uma função recursiva. Como vocês gostam de falar, printar, né? Não se printa. Mas tudo bem. Que horas são, por favor? 11h30. Recursivamente. Qual é a condição de parada? Quando eu cheguei no fim. Se eu cheguei no fim, eu vou imprimir o vetor do fim. Se não, eu vou imprimir. Se esse atual é maior ou igual a 0, eu vou imprimir o atual e pego o próximo. Pego o próximo e chamo a função de novo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um while aqui. Estou fazendo um laço. A única coisa que eu estou fazendo aqui é um laço. Recursivamente. Minha condição de parada ou meu caso base.
que é quando atual igual ao fim, eu só imprimo. E funciona. Então, isso é uma função recursiva. E eu estou mostrando que toda recursão é um laço. Dá para fazer isso sem ser sem ser uma recursão? Não. While, int. Diferente de fim. Print, vetor de atual, igual atual, mais um. Pronto. Mesma coisa. Pô, professor, então você está escrevendo mais. Neste caso. Certo? Mas vocês vão precisar da recursão em outros aspectos. Então, mas é uma recursão que faz assim. Funciona. É a mesma coisa. Beleza? Esse código depois eu vou passar para vocês lá no grupo do Telegram. Para vocês entenderem como é que a gente trabalha com função. Por que função deixa o teu código muito mais interessante, legível, mas a manutenção dele é melhor, você isola mais os problemas, né? Você escreve mais, na verdade eu fiz um monte de copy-paste. Todas as funções são muito parecidas. Até essa exíbia eu ia fazer assim, mas eu vou fazer recursivo para vocês entenderem. Dá para fazer tudo recursivo? Mais ou menos. Não todas as funções dá, mas pelo menos umas duas aí eu acho que dá para fazer recursivo. Tá? Fica mais bonito, mais feio? Bom. Algumas coisas vocês vão precisar saber. Ok? Então, eu posso alterar o quanto eu quiser no meu programa. Então, só tem que alterar aqui, ó. Tamanho. Quero botar 701. Eu só imprimi, isso é que eu chamo de rastrear, debugar o código. Eu só coloquei aqui só para ficar mais fácil. Mas está aqui todos os meus 700 valores aleatórios, certo? Não está ordenado, certo? Não está ordenado. E agora ele vai ver a mediana. Vai pegando um a um. Quando ele não acha, né, passa do limite, ó, 351, não preciso contar 350 e tantos.
Pegou metade, ó, eu só entrei 360 vezes. Certo? Aqui, ó, entrei só 351 vezes. Ó. Beleza. E vai lendo, ó. Tem 700 para ele resolver. A gente vai pegando um a um. Opa. Ele achou na posição lá, que dá o número 4.977. Essa é a mediana. Então, funciona. Beleza? Dúvidas? Fala, Daniel. Não? O que está de errado aí? Tem um erro nesse programa. Sempre tem um erro. Não. Veja, esse programa resolve este problema que foi passado. Que é, dado um valor, um vetor de N posições, onde N é ímpar, acha a mediana. E N e o vetor não tem valores repetidos. Certo? Se eu colocar aqui, só para a gente brincar, se eu colocar 8, vai dar problema. Não vai parar. Certo? 8 é um número par. Se eu colocar 8, não resolve. Olha lá, ó. Não resolve. Porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para número ímpar. Entenderam? Não resolve. O programa está errado? Não, o programa está certo. As entradas é que estão erradas. Mas o algoritmo está certo. Mas esse algoritmo, isso é para mostrar para vocês que o algoritmo depende sim da entrada de dados. Então, não é só uma sequência de passos de lógica para resolver um problema. A partir da entrada avaliada, criticada, analisada. Então, se eu não entender como é que é a entrada, meu programa dá erro. Viu? Porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para este caso. E somente este caso. Um vetor de números aleatórios, positivos, pode ser negativos também, mas positivos, tá? Com a quantidade de números ímpares não ordenados. E os valores não são idênticos. Nenhum valor é idêntico ao outro. Então eu tenho que garantir a entrada de dados. Porque senão não vai fazer. Eu não mexi em nada. Só escrevi errado a entrada de dados. Mas quando a gente ajeita um programa para ímpar, não, para par, aí vai dar problema para ímpar, a gente não vai atender a condição original. Não sei. Depende. Depende do que você vai fazer. Esse programa vai dar errado. Mas o meu programa foi feito para isso. Resolver este problema, não outro problema. Ok? Então resolve esse problema. Perguntas. Vocês estão tristes, pela notícia que vai ter prova?
Eita. Certo? Então, vou fazer a chamada agora para a gente ir embora.